Fala galera, bora para mais um vídeo sobre o XRP aqui no canal Premier Crypto. Os Estados Unidos podem levar o XRP a 10 mil dólares. Sim, você ouviu certo, não é exagero, não é clickbait, é uma possibilidade real que já está sendo discutida por especialistas e figuras que entendem os bastidores do sistema financeiro global. E tudo gira em torno de uma estratégia ousada: usar o XRP em conjunto com T-bills, os títulos do Tesouro americano. Este movimento, se confirmado, não só mudaria o status do XRP no mercado, como exigiria uma reprecificação drástica, não para 10, nem para 1000, mas para até 10 mil dólares por unidade. E isso não veio de um grupo do Telegram ou de um fórum de cripto, veio de relatórios sérios, de falas do CEO da Ripple e de analistas que já trabalham com o próprio governo dos Estados Unidos. Se você segura XRP ou quer entender por que este ativo pode ser um dos mais explosivos da década, fica comigo até o final, já deixa aquele like, se inscreve no canal agora, compartilha este vídeo, porque o que você vai ver aqui não aparece no algoritmo da moda, é visão de longo prazo, com base, contexto e estratégia. Começa com um movimento silencioso. O governo dos Estados Unidos está estudando formas de modernizar o sistema de liquidação de dívida pública. E uma das ideias mais ousadas, que parece ficção, mas está nos bastidores, é usar ativos digitais como colateral inteligente para operações com T-bills. E adivinha qual ativo já está sendo testado, aprovado por grandes instituições e pronto para operar esse tipo de liquidez? XRP. Isso nos leva ao primeiro ponto estratégico: XRP como infraestrutura para colateral digitalizado. Se o Tesouro precisar transformar milhões de dólares em um sistema mais ágil, transparente e automatizado, ele não vai usar o Bitcoin, que é lento, nem Ethereum, que ainda sofre com taxas de congestionamento. Ele vai olhar para uma blockchain com liquidez instantânea, baixa volatilidade, institucional e compliance já testado. Essa blockchain é a da Ripple e o ativo nativo dela é o XRP. Então veja como o governo dos Estados Unidos pode levar o XRP a 10 mil dólares com compras de T-bill, né? A baixa que fala que o Tesouro dos Estados Unidos ou uma titã financeira como o Federal Reserve negocia diretamente com a Ripple para adquirir seu XRP sob custódia a um preço fixo de 10 mil dólares por token. Para contextualizar, a Ripple tem atualmente 38,1 bilhões de XRP sob custódia. Em vez de desembolsar dinheiro, os Estados Unidos emitiram letras de tesouro, essencialmente títulos do tesouro lastreado pelo governo. A Ripple poderia então manter essas letras do tesouro como reservas, usá-las como garantia ou vendê-las para obter liquidez. Vancode argumentou que assim que os Estados Unidos fixarem esse preço, ela estabelecerá uma referência global. Essencialmente, outras nações e instituições precisariam se alinhar a esta avaliação ou correriam o risco de serem excluídas de um cenário financeiro dominado pelo XRP, especialmente se pesos pesados como FMI ou Federal Reserve o endossarem como um ativo de reserva. Por que os Estados Unidos adotariam tal medida? Vancode sugere 3 motivos. Primeiro, ele neutraliza a potencial manipulação de mercado por países como a China, notavelmente com o XRP cotado a 10 mil dólares, mesmo uma queda massiva não conseguiria derrubar o seu valor abaixo deste limite, protegendo o sistema de uma guerra financeira. Em segundo lugar, reforça a influência do dólar americano durante a transição para uma era pós-dólar. Em particular, ao controlar a avaliação do XRP, os Estados Unidos mantêm a alavancagem sobre as liquidações globais, enquanto o T-bills retém valor em um sistema atrelado ao dólar americano. Terceiro, eles estabelecem as bases para uma economia impulsionar por blockchain, com o XRP permitindo liquidações instantâneas e ativos tokenizados como uma impressionante capitalização de mercado de 1 quadrilhão, com base em seu fornecimento de 100 bilhões de tokens.
tokens, tá? Isso poderia acontecer? Van Colle acredita que é plausível se os Estados Unidos quiserem dominar as finanças com blockchain. Segundo ele, o impulso coordenado do FMI e do Federal Reserve poderia forçar a adoção global, deixando outros países com pouca escolha a não ser aderir. Notavelmente, isso poderia transformar detentores de XRP em multimilionários da noite para o dia. No entanto, governos podem impor regulamentações, empurrando investidores do varejo para moedas digitais de bancos centrais, CDBCs, enquanto os bancos e empresas correm para garantir as suas próprias XRP. Se executado, Van Colle vê isso como uma mudança financeira mais monumental da história, com o XRP potencialmente suplando o dólar americano como um ativo de reserva mundial. Imagina o impacto disso no mercado. Um ativo hoje considerado alternativo sendo colocado no centro do sistema financeiro mais poderoso do mundo. E isso não é um pump, isso é um reposicionamento geopolítico, mas segura, porque o segundo ponto é ainda mais surpreendente. Enquanto muita gente acredita que a SEC está brigando com a Ripple e o que está acontecendo nos bastidores é um realinhamento de interesse, o próprio Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, disse recentemente, né, que as conversas mudaram. Hoje estamos falando com governos, não mais tentando convencê-los, mas sim entregando soluções, tá? Isso conecta uma hipótese real, né? Se o XRP for utilizado como parte de uma solução institucional, o preço atual, que gira em torno de $2, não é suficiente para que o XRP possa garantir liquidez de trilhões sem volatilidade absurda. Ele precisa ser reprecificado, e é aqui que surge a estimativa de $10 mil por unidade. E esse número não é aleatório, é uma necessidade matemática e estrutural se o volume de transações globais for centralizado em uma reserva digital como o XRP, tá? Agora, se você tá comigo até aqui, deixa o like agora, tá? Se inscreve no canal, isso mostra que você não tá buscando só especulação, mas visão de longo prazo, tá? Mas vamos aqui ao terceiro ponto, tá? Mensagem do CEO da Ripple na Fox Business. Garlinghouse não conteve seu otimismo em relação ao XRP e ao amplo espaço cripto no segmento da Fox Business. Ele enfatizou o forte posicionamento da Ripple em meio à mudança na dinâmica regulatória e à expansão da adoção global. Segundo ele, a empresa está vendo o impulso que vem construindo há anos, especialmente com a clareza regulatória em mercados chaves como os Estados Unidos se tornando mais plausível. Garlinghouse esclareceu que o XRP não é apenas mais um ativo especulativo, mas um pilar fundamental para a infraestrutura de pagamentos internacionais da Ripple. Com o crescimento do interesse institucional e integração nos próprios corredores financeiros, o XRP está a caminho de cumprir sua missão de priorizar as utilidades. Você já ouviu falar de tokenização de dívida soberana? É um conceito que parecia distante, mas está sendo testado em projetos pilotos nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A ideia é simples: digitalizar a emissão de títulos da dívida, como os T-bills, e permitir que eles circulem em mercados secundários de forma instantânea, com liquidação quase em tempo real. Isso permite uma camada de infraestrutura robusta, segura e que funcione sem precisar de permissão de cada transação. Agora pare e pensa, que ativo foi testado com governos, tem histórico de compliance e foi criado especificamente para a liquidação de valor em tempo real? XRP. E é por isso que analistas como Jim Valley e outros nomes do mercado estão apostando alto, não o token como um ativo especulativo, mas como uma espinha dorsal de um novo sistema financeiro, que é o que diz aqui o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, uma infraestrutura de pagamentos internacionais da Ripple. Se isso acontecer, se os Estados Unidos ou qualquer governo do G7 começarem a usar XRP dentro da estrutura do T-bills aí tokenizados, não vai dar tempo de o varejo entrar depois. Vai ser rápido, fechado e definitivo. Por isso eu te pergunto, você vai esperar aí o anúncio oficial ou vai entender os sinais agora? O mercado cripto amanheceu no dia de hoje verdinho, né? Criptomoedas tendo aí
aí uma valorização interessante, né? Vemos o BTC subindo 3,5%, né? Criptomoeda XRP destaque no dia de hoje, vem subindo aqui 7%, cotada a $2,16. Se olharmos o gráfico da criptomoeda XRP, nós vemos que ela rompeu, né? Agora se consolidou acima desta resistência que havia se formado aqui na casa dos $2, né? Que voltou a ser um suporte, está deixando aqui a EMA de 20 e de 9 para trás, né? Então vem trabalhando acima dessas duas médias móveis aqui de 9 e de 20 períodos, né? Esta linha de tendência que se formou no RSI aqui também está ficando para trás, né? Cotada a 2,15, especialistas estão confiantes de que a criptomoeda XRP pode chegar a $10 mil. Eles dizem que, curiosamente, é importante notar que outras vozes da comunidade XRP também ecoaram este sonho de $10 mil, mas as dúvidas abundam. Por exemplo, o especialista em criptomoeda Ripple Queen afirmou no mês passado que este preço não é absurdo, mas sim uma meta realista. Ela incentivou os investidores a se posicionarem agora para que o que ela chama de uma oportunidade histórica. Da mesma forma, Zach Hector, reagindo ao recente anúncio do governo dos Estados Unidos sobre a inclusão do XRP na reserva de estoques de criptomoedas dos Estados Unidos, reacende de forma brincalhona a conversa de $10 mil, sugerindo sua crescente plausibilidade. E se esse vídeo te abriu uma nova perspectiva, se inscreve agora. Eu estou trazendo este conteúdo porque, sinceramente, ninguém mais está falando disso do jeito que precisa ser falado. Deixa o like se você acredita que o XRP pode sim ser parte do sistema e comenta aqui embaixo. Agora me diz o seguinte: você acha que o governo vão usar cripto como infraestrutura ou ainda é cedo demais? O que eu sei é o seguinte: toda transformação começa com uma ideia que parece absurda até que ela se torne inevitável, e talvez você tenha acabado de ouvir uma delas. E eu vou ficando por aqui, e se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo. Bons negócios e fui!